desse lado aqui. Ok. Hoje, aula 82, vamos falar de felinos, grandes felinos. Aí. E vamos para a página 208. Opa, esqueci. Antes temos que ver gorila. Rapidão, vamos desenvolver o gorila. Aqui está. Tudo que nós trabalhamos sempre é forma e proporção. Aqui nós temos quase que um quadrado. Deixa eu pegar um lápis para mostrar mais claramente sobre essa questão da proporção. Assim que eu achar um lápis. Olha, achei uma lapiseira. Um lápis para cá. Não. Aqui. Ah, uma lapiseira é bom. Tá, quando nós temos esse gorila, nós temos o local que ele está. E ele está dentro deste quadrado aqui. Mas perceberam que tem um espaço aqui, daqui até aqui? Então a gente sabe que existe uma razão entre a sua altura e a sua largura. E a razão é de 4 por 3. Como que eu descobri? Dividi no meio, no meio, no meio, e eu vi que coincidia. Por isso, quando eu for desenhar, eu já começo com essa história de 4 por 3. Assim, eu faço aqui uma linha, e você, artista, precisa aprender a dividir no meio e em 3 partes. E isso você tem que treinar até ficar bom nisto. E quanto melhor você ficar nisto, mais vai ajudar o seu desenho. Sabendo que proporção é razão de valores, é comparação de valores. Esta linha eu vou dividir em 4 partes. Então eu vou dividir no meio e no meio novamente. Pronto. Já tenho 4 partes. E depois o que eu faço? Uma linha horizontal. Por isso, muita atenção nisto, porque todo o princípio do nosso desenho é a proporção. Deixa eu repetir isso daqui para vocês. O que eu estou dizendo é, proporção é uma parte do estudo fundamental de todos os desenhos que vocês vão fazer. Por isto, essa relação de 4 e aqui ser 3 é eu passar essa dimensão para cá. E eu repito essa dimensão aqui. E eu repito essa dimensão aqui. 3 vezes. Ou seja, o tamanho que eu vejo daqui até aqui vai ser o mesmo tamanho que eu tenho daqui até aqui. Mesmo tamanho. Eu errei um pouquinho, mas tudo bem. Bem pouco. Certo? É isso que nós temos como proporção. Proporção não é só divisão, também é a multiplicação. O dobro, o triplo, o quadruplo. Então, toda vez que tiverem uma relação entre uma coisa e a outra, estarão trabalhando com proporção. 3 por 4. E é aqui que está a cabeça do nosso gorila. Olha só. 1 e um pouquinho. 1 e um pouquinho. Basicamente isto. Não é algo complicado de se pensar, não é certo? Ok. E depois? Temos aqui agora a forma. E também temos a inclinação. São 2 elementos interessantes. Então, nós trabalhamos com proporção, forma e inclinação. No caso, aqui, olha, eu tenho um ângulo. Olha bem esse ângulo aqui. Nós temos que ser capazes de observar esse ângulo
e fazer esse ângulo certinho, trabalhando com ele na inclinação que nós estamos vendo. É importante a gente estudar inclinação. Se vocês não conseguem fazer uma linha com a mesma inclinação que está aqui, colocar essa inclinação aqui, voltem ao exercício de inclinação, porque isso vai melhorar demais o desenho de vocês. A inclinação é importante para fazer, por exemplo, o cubo. Quando vocês têm um quadrado em perspectiva, esta linha, que está num ângulo de 45 graus, começará a inclinar e isso daqui ficará em perspectiva. Se vocês não conseguirem fazer esta linha nessa inclinação, não vão conseguir desenhar esse paralelograma, sempre desenhando ele assim, por mais que se esforcem. E é vital conseguirem fazer um paralelograma correto para conseguirem desenhar um cubo facilmente, certo? A importância está no desenvolvimento da forma. Veja, a partir desta linha aqui, tem uma curva que desce numa inclinação maior, vindo para cá, até chegar nesta distância aqui, ó, até chegar nessa distância aqui, fazendo algo que vocês conhecem como lombar. Então, a lombar fica aí. A vértebra lombar, coluna o L1, L2, sabe? L3, L4, L5, torácica e cervical, que fica aqui. E é aqui que está a cabeça do nosso querido gorila. Isso daqui é uma forma curva. E aí estamos com a forma. Muito obrigado pelas curtidas. Já cheguei a 1.000 de curtidas. Você é demais, Reino e Ashley. Reino de Rosa Menina e Ashley estão ativos no dedo. Ok? E valeu a Rosa. Obrigado também e seja bem-vindo. Olha só. Bem esta forma aqui. Esta forma eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou tentar colocar aquela forma que eu estou vendo aqui, dessa linguiça assada ou salsicha. Feito. Aqui fica o tórax, aqui fica a escápula, aqui fica o ombro. E o ombro temos o deltoide e temos uma extensão que vai até o final desse quadrado, neste ponto aqui, aonde eu vejo uma forma de trapézio. Assim. E já estamos formando a aula do gorila. Olá, filho de Deus, seja bem-vindo. Shinix, sim, é a aula de Concept Art. Nós estamos aprendendo sempre estruturas, volumes e passeando por vários animais. Antes a gente estudou anatomia humana, expressão, corpo, movimento de corpo, movimentos expressivos de corpos um junto do outro, tipo luta, aperto de mão, jogo de xadrez, corpos em perspectiva, mãos, pés, roupas. E fomos estudando seres humanos até chegar nas armaduras, onde encerramos seres humanos e começamos com outros seres. Então aprendemos plantas, depois vírus, depois bactérias, e depois insetos, e a gente fez caranguejos, escorpião. Aí entramos nos seres que têm coluna vertebral. E é agora que estamos estudando os cordados. E tudo isso para a gente estudar Concept Art. Essa aula iniciou no início de fevereiro, final de janeiro. E agora nós estamos na metade das aulas. Estamos em julho, certo? E vai até o final do ano. Que a gente vai ver muita coisa ainda. Como animação, arte digital, aquarela, guache, biscuit. Até terminar o nosso ciclo. Até terminar com economia criativa. Tá respondido, Shinix? Bom, vamos continuar.
Agora vamos ver. Aqui é o dedo dele. Então está aparecendo um dedo. E esse dedo está assim, ó, dobrado para trás. Lembra da aula de dedo, né? Então estamos aplicando aulas de dedos nesse momento. Deixa eu tirar esse dedo daqui. Acabei de fazer um risco ali. E colocar o dedo aqui, ó, como se estivesse dobrado, assim. E esse dedo está bem aqui, ó. O outro dedo está fazendo a mesma coisa. O terceiro dedo está fazendo a mesma coisa. E o quarto dedo não vai aparecer. É aqui que ele está. Daqui nós temos a mão, o pulso, a mão e o pulso. Olha a proporção. Está funcionando, não está? O pulso. Depois nós temos o cotovelo nesta altura aqui, ó. Nessa altura. Aqui está o cotovelo. Por isso aqui vocês vão ter os extensores digitorium e os dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. E bem aqui está o cotovelo. E aqui vocês têm os músculos, como os tríceps, como o bíceps. E terminamos o braço. Achei que fosse outra coisa, eu até assustei. Ops. Ah, não. Você não foi o único. Não foi intencional, né? Aí, terráqueo, seja bem-vindo. Vamos continuar, então. Agora, nesta parte, não foi intencional mesmo. Nós temos o ilíaco. E do ilíaco vocês têm o fêmur, que vai chegar o joelho aqui. Então, eu posso desenhar a coxa, bem aqui. E a canela, a panturrilha, o calcâneos, o osso da fíbula e a planta do pé, como nós já aprendemos a fazer na aula de pés humanos. Está tudo gravado, Johnny Santos. É só entrar no meu perfil, aqui no Wilton Pacheco. Você vai ver um conjunto de links, é o primeiro link. Clicando naquele link, você vai entrar em Concept 2 e vai ter todas as 81 aulas anteriores já gravadas. Está bem fácil para você acessar. Por isso, vai lá. Você vai se divertir com todas as aulas. Tem desde as aulas básicas, que é a aula de traço, que a ideia é tornar vocês, que são básicos, intermediários, avançados, com mais ferramentas para poder avançar muito mais ainda. Isso não é só uma aula de rosto. É uma aula muito maior do que isto. É um projeto bem maior do que de todos os cursos que vocês viram aqui no TikTok ou no YouTube. Então, terminamos. Posso colocar aqui, ó, imitar o traço e está feito. Isso daqui é uma visão lateral. Todas elas, terráqueo, têm o mesmo contexto de projeção, de forma, de inclinação. Combinado? Concept 2 não é o canal, tá? É a trilha que é para estudar. O meu canal no YouTube é o Wilton Pacheco. Concept 2 não é o canal. Então tá. Vamos ver frontal. Esse daqui. Agora nós vamos puxar esta linha. E esta linha se chama linha de projeção. Repetindo. Linha de projeção. Porque ele está projetando o corpo que foi feito de lateral para um corpo frontal. Vamos ver a proporção novamente. Olha só. Isso daqui é o tamanho frontal dele, assim. Nesse daqui, o ombro dele está mais baixo que este ombro. Esse daqui, o ombro, está um pouco mais alto. Isso significa que ele levantou a cabeça aqui.
Mas quando nós fizermos esse daqui, nós vamos trabalhar ele como se ele estivesse com a mesma altura de ombro, porque é uma projeção. A projeção está errada, porque não tem diedro que vai fazer ele rebater, ele ficaria de costas. E de costas está aqui, mas não tenho interesse em fazer. Eu quero fazer depois ele, o rosto, e partir para os grandes felinos, certo? Para a gente ter um maior rendimento hoje. Então, vamos começar. Eu vou projetar a cabeça, o tamanho para cá. Vou projetar a barriga aqui, ó. Isso tudo é projeção. Projeto o pulso. Legal? Tá aí. Vamos ver o tamanho. Aqui eu tinha dividido em 4 partes e aqui deu 3. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vamos ver se funciona. Na metade, tenho 2 partes. A metade da metade, eu tenho 4 partes. Se eu pegar esse daqui, projetar para cá, deu 2. Se eu pegar esse tamanho, que é igual a esse tamanho, colocar do lado, deu 2 mais um pouco. Não é um número muito legal. Então, não deu 3 por 4. Deu 2, alguma coisa por 4. Não é uma coisa muito bacana. Vamos tentar uma outra. Como eu disse, essa é uma frase importante. Na arte, você tem que aprender a dividir um segmento de reta em 3 partes e em 2 partes. Vírgula. O resto você dá um jeito. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou dividir então em 3 partes e vou ver se vai funcionar. Esta linha agora, eu vou tentar dividir esse segmento em 3 partes. Feito. Agora eu pego 2 partes desse segmento de 3 partes e confiro se ele tem o mesmo tamanho que a largura. Bingo! Então ele é 3 por 2. Por isso, se eu pegar esse segmento, dividir em 3 partes, não importa que isso aqui que eu estou desenhando seja maior que este. Isto é proporção. Proporção não é centímetro, metro, polegada. Proporção é comparação de tamanhos. É só isto. Então, 3 partes. Eu pego essas 3 partes, que é daqui até aqui, viro e marco aqui. E deu aqui, ó. Certinho onde eu chutei. Perceberam? Funciona, não funciona? Então, aprendam, façam um exercício de proporção, dividindo linhas em 2 partes e 3 partes, dividindo círculos em 2 partes e 3 partes, como vimos na aula de flores. Então, aqui está. 2 partes. Certo? Eu tenho o tamanho, tá aqui. Eu tenho a forma, tá aqui. Ó, o tamanho do queixo e a forma, eu tenho a cabeça. Essa foi fácil. Eu tenho o ombro, tá mais alto que nesse daqui. Esse aqui tá inclinado para frente. Esse aqui tá mais vertical, então ele fica mais alto. O que eu quero dizer é bem simples. Se você tem o braço assim, ele fica maior. Se você projeta ele para frente, ele diminui de tamanho. Olha, esse azul está vindo daqui até aqui. Agora eu vou projetar o braço para frente. O ombro desceu e o azul diminuiu. Entendem? É isso que aconteceu com esse braço. É por isso que esse braço está maior e esse está menor. Porque ele está projetado para frente. É um movimento. Mas no caso, eu vou deixar a mesma inclinação. Então, este braço vai estar daqui. Inclinação. Olha essa inclinação. Tem que respeitar a inclinação. Está inclinado para o lado aqui. E aqui está ele. A mão. A forma da mão. Depois já estudamos o pulso. Vamos estudar o cotovelo. Bíceps agora. Lembra do bíceps? Está frontal. Deltoide. Lembra do deltoide? Está meio da lateral. E aí está. O que aconteceu de diferente? O ombro está na altura, ó, mais alto que o olho. O ombro está mais alto que o olho. Aqui, ó, o ombro está na altura do olho. Ou seja, naquele outro desenho, nesse daqui, o olho está na mesma altura do ombro. Mas o que nós estamos fazendo é assim. Sailor, sem lua. Muito obrigado por me seguir.
Sailor Moon, ou Sailor Without Moon. Deixa eu ver como se escreveu mesmo. Sailor sem Moon. Foi sem... não foi em inglês, desculpe. Não sei porque na minha cabeça registrou em inglês. Se escreveu sem em português. Perfeito. Então, o outro ombro, mesma coisa. Deltoide, bíceps, a inclinação e a mão aqui. E a barriga? Aqui. Ó, barriga. E onde está o peitoral? Está um pouco para baixo da primeira parte de 3. Está aqui. Por isso a proporção ajuda demais. Quem falar, isso lembra quadriculado, isso não é arte? Leonardo da Vinci fazia isso. Pierre Marinho Biscuit, seja bem-vindo. Deixa-me seguir você, porque eu gosto muito de biscuit. Aqui. Tenho muito que aprender sobre biscuit. Minha esposa entende bastante de biscuit. Ué, não estou conseguindo seguir você? Agora eu consegui. Você já está com 2.010 seguidores. Poxa, está fazendo sucesso. Estou ansioso para ver o teu canal. Quero aprender a empreender em casa e viver da arte com biscuit. Não, eu já vivo de arte, então, mas eu quero seguir. Eu estou falando Sakaki Yuya, do Pierre Marinho, que falou obrigado acima de você. Você tem 24 anos, né? Ele trabalha com biscuit. E ele vende biscuit e vive disto. E eu estou seguindo ele. Olha, Anderson deu parabéns. Então, Sakaki, segue ele também, que eu acho que você vai ver muita coisa legal. O pessoal que é artista de biscuit encanta os nossos olhos e nos incentiva. Eles são tipo anjos na Terra. Segue ele. Ou não estou exagerando? Não. Não estou, não. Vamos lá. Aqui está o focinho. Aqui está o focinho. Aqui está inclinado assim o nariz. E aqui está a boca. E os olhos está bem aqui no meio, como no ser humano, porém bem próximo do centro. Ele é mais apertado aqui, ó, bem próximo do centro, dando um grande distanciamento da lateral. Aqui vai ter a têmpora, que vai reduzir aqui. E aqui está o focinho. Me lembrei agora de um desenho animado antigo que eu assistia, chamado Maguila, o gorila. Não podemos atrasar, temos que fazer ainda os tigres, leopardos e leões. Eu acho que não vai dar tempo, mas aí está. E os dedos? 4 dedos. 1, 2, 3 e o dedo mínimo, até o pulso. Fazer uma sombra aqui, porque aqui indicou uma sombra. Fazer uma sombra aqui, ó, do bíceps, que eu fiz mais... Opa, acho que eu errei aqui a distância. Eu errei a distância. É mais alto. Se distrai, erra, né? Aqui aparece um pouco do tríceps e o deltoide. Aqui aparece o trapézio. Aqui não vai aparecer porque ele colocou a cabeça mais para baixo, que eu estou fazendo a projeção. Aqui está o joelho. O outro joelho. Aqui vai estar o pé. Bem aqui, ó, se está o dedo opositor, ele desce. Sabe, é arte, esmeraldino. Não tem que saber anatomia para saber desenhar. Não tem que saber anatomia para fazer quadro, para fazer pessoas. Você pode trabalhar por uma forma que é de superfície. Você não precisa saber de nada disso. Tem muitos desenhistas que não sabem nada da anatomia, não dominam 3D. Mas quando você sabe 3D, sabe volumetria, sabe cilindros, sabe cubos, sabe expressão, sabe diferença de traço e sabe anatomia, muda a forma como você vê as coisas. É como se você entendesse tudo que você está fazendo. E quando você entende tudo que está fazendo, o desenho fica mais livre, mais independente. É alguma coisa assim. Quando vamos fazer um retrato de alguém, a pessoa passa a foto para a gente está amarrado só na imagem da foto. E muitas vezes quem manda a foto, às vezes a foto foi mal tirada, está desfocada, falta parte, não aparece o nariz, não aparece aquilo. E a gente se dá mal porque a gente não sabe as regras básicas de proporção ou de anatomia. E isso é ruim.
Sabe, Pierre Marinho Biscuit? Nós vamos dar aula de biscuit aqui, mais futuramente, que faz parte da nossa trajetória do curso. Acho que em setembro, outubro, eu não sei. Mas, se você assistir, se segura, tá? Não vai me humilhar, beleza? Porque você é mestre, você é o biscuit. Mas eu estarei aqui, dando aula disso. Falando sobre o que eu sei, o que minha esposa comentou e o que eu vou assistir futuramente no teu canal. Mas é uma aula rápida, porque nós vemos um pouco de tudo até o final. Então tá aí, feita a proporção. Vamos ver agora esses desenhos aqui para encerrar o gorila, certo? Ó, quando a gente está falando de desenho de rosto, tipo retrato, é sobre isso que eu quero comentar. Deixa eu ver se eu consigo assim. Assim, ótimo. Então vamos fazer. Tentando ser rápido e eficaz. Esse gorila está com corte. Você não vê o que acontece atrás, certo? Você não sabe o que acontece, só tem isso daqui. Quando você tem um conhecimento um pouco maior do desenho, aí você sabe isso daqui. Você sabe isso daqui. Então você tem esta relação, esse corte, esta ponta. Então você está vendo esse desenho, está inclinado assim. Por isso já começa com isso, ó. Já começa com isso. Porque você já aprendeu isso. E isso é bacana, né? Aí você já aprendeu que o olho fica no meio. Só que olha a inclinação. Inclinação é vida. É aqui. E você já sabe que ele tem a cervical bem forte aqui. Beleza. E também sabe o ombro dele aqui. Ó, você tem um esboço. E esse esboço é de um pequeno conhecimento que você tem, bem breve, sobre anatomia e mais aprofundado sobre proporção. E que vai te ajudar. Ó, se eu sigo esta linha, a orelha está quase na altura igual no ser humano. Só que é um pouquinho mais alto. Mas, porém, todavia, no entanto, com quanto? A orelha está esta distância, daqui até aqui. E esta distância é igual a esta distância do queixo até o olho. Então, se eu pegar do queixo até o olho e colocar aqui, eu tenho onde está a orelha. A orelha está aqui. Nem para trás, nem para frente. Está aqui. Com um erro de o quê? De alguns milímetros. Olha como é rápido. Como é que se desenha isto sem ter noção de proporção, inclinação e anatomia? Você faz quadriculado e segue cada linha. Você usa a mesa de luz. Você faz projeção. Você pega, põe no computador, faz um traço fraquinho, imprime e passa por cima. E depois você pinta o quadro. Existem várias possibilidades e outras ainda, que é através de volumetria, triângulos, para fazer, que funciona também. Então não precisa disso tudo que eu estou desenhando para desenhar esse gorila. Mas com isso que eu estou passando, vai mais para frente ainda. Aqui está o olho. Olha para isso daqui. Tem esta curva e aqui desce vertical. Tá vendo? Ó? Certo? Então, isso daqui tem um pouco recuado aqui. Assim, ó. Nessa recuado, esta curva e depois desce vertical. Posso ter errado? Posso. Eu posso fazer melhor? Sim. Eu vou postar esse vídeo no YouTube? Vou. Boa noite, Ana. Seja bem-vindo. Ana Pintura Facial. Apareceu aqui, agora há pouco, um rapaz aqui chamado Pierre Marinho, que faz biscuit e tem canal. E que ensina as pessoas a fazer biscuit e a ganhar dinheiro com isso. Sobe depois aí as conversas e procura ele. E segue ele. Marinho, segue a Ana Pintura Facial. Ela é também artista igual nós, profissional como a gente. Não deixe de seguir. Vamos lá. Aqui está o olho. Pequenininho. Um próximo do outro. Mas isso foi um chute. E se eu não quiser chutar? Pego essa distância, divido no meio e descubro que está um pouquinho para cá do meio. Pego essa distância, divido no meio e descubro que está... eu chutei bem. Tá bonito. Daqui até o olho, no meio, está o nariz. Daqui até o olho, no meio, está o nariz. E eu vejo o nariz nesta forma aqui, ó. Como um nariz de palhaço. Eu vejo. Não que esteja, mas eu vejo. Isso me ajuda no desenho. Como? Assim.
Aqui dentro está esta forma que eu estou vendo ali, e aqui do lado está menor. E aqui, ó, tem esse parênteses que segue esta curva e essa verruga. E depois, nesta ponta que eu fiz, eu vejo esta senoide que a gente já trabalhou bastante. Aqui eu sei que vem para cá, porque eu já estudei isso aqui sem pelo, mas eu vejo pelos aqui, vejo pelos. Então eu consigo desenhar o que eu não vejo, por pura dedução. E isso que é a nossa conversa. A nossa conversa é entender a forma, e a partir desse entendimento ser capaz de fazer em diversos ângulos e inventar coisas. É o que nós queremos. Nós queremos ir além. Aqui está a sobrancelha, a cabeça, a têmpora, como que é o nome? Zigomático. Aqui o auricular vem para cá, então não aparece nada. E está feito. Entende? De uma parte pequena, fazemos maior. A live vai até às 19 horas, ou 19 horas e 5 minutos. Daqui a pouco nós vamos ver grandes felinos. Para encerrar, vamos fazer frontal, não porque é simples, porque é claro. A gente faz um estudo melhor quando nós vemos frontal. A gente entende melhor. Mas o mais interessante é este. Eu gostaria de fazer este. Mas a necessidade pede que eu execute esse aqui. Linha de simetria. A inclinação está assim. Proporção. Essa largura daqui até aqui, se eu colocar assim, dá até o nariz. Se eu colocar isso aqui no nariz, dá 1,5 vezes. Significa que, se eu colocar aqui, ó, o tamanho da cabeça que eu vou desenhar. Pronto. Definir qual o tamanho da cabeça que eu vou desenhar. Eu sei que esta largura, se eu colocar aqui, eu tenho a cabeça e eu tenho o nariz. É bem aqui que está o nariz. Foi isso que eu medi. E esta distância da metade é o queixo. Então é bem aqui que está o focinho e é bem aqui que está o olho. Isso aqui é chamado de chute. Mas eu sei de uma outra coisa que eu comentei no início. A distância da cabeça até o olho é a mesma distância do olho até o queixo. Então, essa distância é essa distância. Deu um pouco mais, talvez por causa da pelagem e talvez por causa da posição. Vamos conferir? Essa distância é igual a essa distância. Então, o olho é um pouco mais para baixo. Pronto. Já está corrigido. Viram? Sempre a correção. E tudo começa a funcionar. E depois temos a forma. Uma forma oval. Bem simples. Olha que maluco que ficou. Isso daqui é uma simplificação bem básica disso daqui. Isso daqui, quando vocês fazem, é o principal. Leva de 20 segundos a 40 segundos para vocês fazerem isso aqui completo. Depois é a parte de detalhes que vocês demoram mais para fazer. Então vamos lá. Ele está com graveto. Na boca. Aqui está o olho dele, que vocês já aprenderam quando fizeram o olho humano. Esse é um pouquinho menor. Tem as dobras. Como a gente viu nos elefantes também, as rugas, ó. Coloco uma sombra para dar mais vida. E olha que maluco. Parece que isto não tem nada a ver com isto. E isso é tão divertido, porque a gente vai trabalhando, a gente olha, trabalha, olha, trabalha. E ele vai ganhando forma. Então, uma coisa que parece que não tem nada a ver, começa a fazer sentido. Com as texturas, que é um dos elementos do desenho, com sombra, com volume.
e vamos trabalhando. Na aula passada chegou alguém e perguntou quais são os elementos do desenho. E eu disse, não vamos entrar nisto. A gente vai ver a perspectiva depois, que é um dos elementos do desenho. A gente vai trabalhar com 3 elementos, e desses 3 elementos, um deles não é citado. Tem a linha, que eu falei que a gente vai trabalhar com inclinação, a forma, que é um dos elementos, e a proporção, que se eu não me recordo, não é bem citado, acho que é. Ah, não lembro. Oi, turma! Estão se divertindo? Ô, Biru! Um moleque! Não, pode deixar, linda. Deixa eles. Aí. E a gente vai colocando os elementos. E ele vai ganhando forma. Vamos colocar o cabelinho dele aqui. Parece que tá com água oxigenada esse cabelo, né? Apagar as linhas de estudo. Colocar a sombra para aumentar isso daqui, né? Como que é o nome? A sobrancelha, que faz a sombra. Não aparece a orelha, mas eu sei da orelha. Nessa altura, um pouquinho para cima, é bem aqui que fica a orelha. Na altura do olho, que está as costas dele. Você pretende ensinar a desenhar quantos animais? Eu não contei. Eu não contei. São bastante, né? Cadê meu caderno de desenho? Mas é uma boa pergunta. Vamos ver no livro. Nós já vimos aqui. Além das plantas e flores, a gente viu, acho que nos seres microscópicos a gente desenhou 1, 2, 3, 4, acho que foram 4 que a gente desenhou. Artrópodes a gente desenhou a borboleta, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10. Em cachorros lobos, acho que foi mais uns 4, 14. Cavalos a gente desenhou um monte, uns 20. Aves a gente desenhou bastante, uns 27. Anjos, a gente fez acho que uns 2 ou 3 só, 30. Desenhamos mais algumas águias, 32. Chifres de animais, uns 33. Camelo, acho que a gente desenhou uns 3, 37. Elefante, a gente desenhou uns 3, 40. E gorila, a gente desenhou 4. Até agora, 44 animais. Mas a gente vai desenhar mais ainda, olha aqui, ó. Daqui até aqui, a gente vai desenhar mais. Acho que vai desenhar uns 70 no final, ou 80, né? Oi, DBZ Games. Esse livro, Detetive, é autoral? É compêndio. A gente reúne os melhores do mundo aqui para nos ajudar a aprender em diversos estilos. Aqui está o que a gente falou de proporção, inclinação e forma, que é o princípio, tá? Aqui está as elipses, que vocês vão ter que aprender, proporção do corpo humano. É um compêndio de desenho que reúne os melhores do mundo para ensinar a gente a desenhar mãos e outras coisas, tá certo? Então a gente aprendeu a desenhar pessoas um pouco mais cheinhas, aprendemos a desenhar bebês, aprendemos a desenhar músculos, lutas, posições mais dinâmicas, crânios, cabelos, mãos, pés, roupas de batalha, insetos, armaduras, né? E estamos aí. Camelo a gente passou. Então é um compêndio, tem 520 páginas. É um livro que eu fiz para me ajudar nas aulas. Foi por isso. Bom, vamos entrar então em felinos. São 18h48 e conseguimos chegar em felinos. Eu vou pular essa parte aqui. Não, vou falar rapidinho. Aqui vocês têm alguns gatos selvagens. São alguns, estão vendo? Ó? Nós temos o Stand Cat, Blackfoot Cat, Ferox nigritis, Jungle Cat, gato da floresta. São várias espécies de gatos da floresta. Então tem tipo o Margay leopardus, ou Leopardus wedge, que parece um leopardo, as manchas. Essas são de pequenos portes. Os grandes felinos, aqui tem toda aquela história que eu falo para vocês. E aqui, olha só,
É falar da mesma coisa. A volta, o focinho, a linha de simetria, o quadrado, as formas que vocês trabalham para poder reproduzir um animal. Bem rapidinho, vamos lá. Aqui, por exemplo, nós temos esse aqui, ó, o leão, ou Panteras leão. Dá para comprar sim, detetive. Você clica no Wilton, vai lá na mensagem, manda uma mensagem para mim desejando e eu converso com você. E se você quiser comprar, eu passo o WhatsApp da minha esposa e você já conversa com ela, tá certo? Aí ela te explica direitinho tudo como funciona o livro, tá? De 550 páginas. Cada página tem uma arte diferente. Esse aqui é resinado, ó, é pintado, aqui tem os bichos que podem aparecer, então um é diferente do outro. 520 páginas. Vamos lá. Tem uma ovoide aqui, é isso que eu vi. Eu vi uma linha de simetria aqui, é isso que eu vi. E eu vi isso daqui, mas qual o tamanho disto? É isso que eu tenho que saber. Proporção. Pego esse tamanho e comparo esse tamanho com a cabeça. É quase o tamanho da cabeça, mas um pouquinho assim, ó. Mais ou menos essa proporção. Então ele vai ter esse tamanho. Por isso esse aqui tem mais ou menos essa forma de diamante. Seja bem-vindo, Laura. Aí tá. Um pouquinho mais para baixo, né? Mais assim, ó. Desse jeito. Aí tá. Esta forma. Só que aqui não mostra, mas tem uma coisa na proporção que eu já comentei com vocês, que na real, ela não é só fazer isso daqui. Vocês têm que imaginar uma linha passando na frente do rosto dele. Se aqui vai para frente, ele vira para frente. Depois, se aqui ele desce assim. Olha a forma que eu fiz. Viram? Isso daqui muda tudo. Querem ver? Estão vendo essa curva? Bem nessa parte aqui, ó, que ele virou, eu faço a curva. Ali não explicou isso. E aqui eu faço o triângulo. Assim. Ele mostra, mas não explica. Olha a dimensão. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Divido em 3 partes, igual no corpo humano. E é bem aqui que eu faço uma viradinha, igual uma concha, de um lado e do outro. E é só apagar desse lado. Pronto. E depois? Aqui está o meio. Como no olho, eu tenho esta linha. A linha do olho, a meio curva assim. Aproximadamente aqui. Qual que é essa distância? Deu aqui, ó, no limite do focinho. Mas qual que é essa distância? Essa é a pergunta. Aonde que eu vou colocar isso daqui? E a distância, também não está comentando ali, é o seguinte. Você tem, nesse ovoide aqui, ó. Não estou conseguindo. Vou marcar com papel. Com papel é antigo, uso bastante com papel. Você tem essa distância, tá? Ele é um pouquinho maior se ficar de frente, bem pouco. E essa distância vai diminuindo quanto mais virado ele ficar. É óbvio, né? Até que esse olho vai para o outro lado. Coloco aqui. E eu sinto a distância aqui. Deu 2/3 do tamanho do círculo. O que significa? Que se eu pegar isso daqui, dividir em 3 partes, esta distância é a distância entre um olho e o outro. Lembrando que aqui é a linha de simetria. Significa que a distância daqui até aqui é um pouquinho só maior que a distância daqui até aqui. E esse olho, lembra da aula de olhos? Ele fica menor. Vamos rever a aula de olho. Aqui, ó. Quando o olho começa a inclinar, ele começa a diminuir nessa distância. Ele começa a reduzir a distância entre um olho e o outro, até ficar só um olho. Ele está virando. Isso daqui é o mesmo estudo do olho do leão. Então, esta virada é bem importante. E aqui está, ó, a virada. Ele começa a ficar maior quando fica no meio da cabeça e começa a diminuir quando vai para o canto. Mas ele diminui só na horizontal. Na vertical, ele não diminui, a não ser que você tire uma foto muito próxima, porque aumenta a perspectiva. Perfeito? E é isso que acontece. E depois? Depois, você tem essa cabeleireira. Ele puxou muito, mas olha, vamos para essa pelagem. O truque é esse tracejado assim, ó. Textura. Estudo de textura. Sempre vai acompanhar vocês. Sempre. Então, essas puxadas. Nada de fazer contornando ou fazer isso daqui. Esse daqui vocês podem fazer, mas é para um desenho mais cartoon. Assim. No desenho menos cartoon, vocês podem fazer meio mangá, ó, pode puxar assim se quiser, mais mangá. Então,
assim, mais realista, assim, mais mangá, assim, mais cartoon. É tudo questão de estilo, tá certo? Só que aqui eu fiz cedo demais. Ainda não. Por quê? Porque aqui o pelo é bem ralinho mesmo. Posso fazer assim ou fazer uma linha, se eu quiser de desenho, certo? A mesma coisa vai acontecer nessas laterais. Eu posso muito bem fazer assim, ó, meio separado, aqui mais junto, que ele dá um efeito diferente do que está ali. Desse jeito. O olho mais forte, mais fraco. E o olho do felino abre assim, diferente do cavalo, que era horizontal, como vocês viram. Desse jeito. E aqui está a íris. Ó, puxando isso aqui um pouco mais assim. O que nós erramos normalmente é o tamanho do olho. A gente normalmente faz o olho maior do que é. Certo? Olá, RL Soft. Seja bem-vindo. Anatomia, forma também. Tá certo? Então, a gente vai ver a anatomia. Não vai ver. Não vai dar tempo. Só vamos ver a cabeça. Mas amanhã, às 18 horas, a gente vai trabalhar com a anatomia. Beleza? Amanhã, 18 horas. Anatomia. Obrigado, Hanan. Valeu. Beleza? Tá aí. Tá. Estão vendo isso daqui? É esta forma. E aí depois tem a orelha. Quando vocês têm o olho, olha como é o sentido do olho coloquei. Eu esqueci de falar disso, ó, nesse sentido. Significa que a orelha vai estar nesse sentido também. Bem aqui, ó. E nós temos aquela ideia da esfera. Lembra? Aqui tem uma elipse, aqui tem uma elipse, e aqui tem uma elipse, ó. Não é? Então, aqui, ó, tem uma outra elipse. Lembra desse exercício? Se não lembram, vou mostrar. Cadê? Pra cá. Ó, os exercícios de esfera. Para vocês controlarem a localização de todas as coisas. Aqui, ó. Então, com isso, eu consigo controlar. Olha só o que eu estou fazendo. Isso daqui e isso daqui. E aonde que está a orelha? Onde que está a orelha? Eu quero mostrar para vocês. Olha para cá. A orelha está aqui atrás. Aqui, ó. Bem aqui atrás. Tá vendo? A nuca está aqui. Ou seja, mais ou menos 2/3. Então, não está aqui a orelha. Está mais para trás. Está aqui. Tá. Seu projeto. Lembra da história da esfera? Ele vai estar atrás. A outra orelha vai estar atrás. Mas na mesma altura, bem aqui. E o formato dela? De acordo com esse desenho, o formato é assim. E de acordo com este desenho, o formato dele, e pode fazer um corte do Rei Leão. E de acordo com esse desenho, vamos ver um outro desenho? Acho que aqui. A orelha está tão para trás que se esconde. E de acordo com o outro desenho, ele é mais redondinho. Aí, é um estudo plural. Vocês estudam de forma plural até chegar no resultado. Plural, muito mais. Procurem referências. Não se amarrem só numa referência. King, este é o compêndio de desenho. Eu fiz o compêndio para me ajudar no desenho. Tem 520 páginas. Então, todas as nossas aulas até o final do ano vai ser baseado nesse livro aqui. E a gente não vai ver só animais, não. A gente vai ver motores, aviões, vai ver muita coisa. Tá certo? Aliens, dragões. Vamos à pelagem. Ó, linha de simetria. Apagar. Aqui está a pelagem. Ó, quero mostrar uma coisa. O Rei Leão, o que ele diz?
Cadê o rei? Não, aqui não. Rei Leão. Isso aqui eu adoro. Ele dá um formato de coração. Assim. Ó, de lado, a cabeleireira vindo para cá. Isso é um cartoon. Mas o cartoon também trabalha com formas como a gente trabalha. Mesmo se for realista, a gente faz isso daqui. Ghost tem para vender, sim. É sempre limitado. Eu faço só bem poucas tiragens e daí eu envio para quem pediu. É só me pedir, depois que podemos conversar. Sempre poucas. A gente tem algumas aqui, que a gente está montando. E já tem encomenda. O preço eu não posso falar aqui, por causa da limitação do TikTok. Às vezes eu falava algumas coisas assim, ó. Tipo 160 km mais a distância que é enviado. Então, depende da distância que o correio vai. Então, é 160 mais a distância. Então, o coração, ó. Fazendo aquele coração, ó. A ponta. Eu sempre gostei do coração. Eu sempre falava do coração antes de ver essas técnicas do Rei Leão. Aí. Pronto. Então, vocês vão fazendo esse pelinho. A gente vai desenhar mais leões depois, tá? O focinho. Mas não hoje. Hoje a aula acabou, tá certo? A gente vai continuar essa aula. E a gente vai trabalhar mais leões. Vai trabalhar mais tigres. Vai trabalhar leopardos. Vou encher essa folha e vamos fazer outras folhas. Ontem não teve. Sábado não tem aula. Quer dizer, mentira. No sábado que vem vai ter aula, porque a gente está em férias nas aulas presenciais de sexta e sábado. A gente vai ficar em férias durante 2 semanas. A não ser que aconteça algum advento médico, alguma coisa, tá? Mas vai ter aula sábado. Então, se tudo der certo, vamos ter aula todos os dias. Não apenas sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Certo? Então, tchau, Matheus. A de hoje acabou. Então, hoje a gente viu gorila e entramos no leão. Depois a gente vai virar a página e vamos fazer mais felinos, trabalhando a parte anatômica. Vai estar gravado, Kawane. Vai estar no YouTube, não se preocupa. Então, Kawane vai estar no YouTube e vai dar tudo certo. Então, a gente vai ver os felinos amanhã. Amanhã é segunda-feira. E vamos ver felinos também terça-feira, porque daí a gente entra nos gatos. E se tudo der certo, eu consigo terminar terça-feira. Se não der, quarta-feira a gente termina felinos e aí iniciamos dinossauros. O canal do YouTube, Caio Almeida. Me curta, me siga e me compartilhe. Tchau. Bom, agora deixa eu responder a você. Para o corte depois, Caio Almeida. Eu vou fazer um corte nessa parte, por isso que eu falei isso. Você vai clicar aqui, ó, no meu nome. Pode clicar agora, eu já vou sair, tá? Não, agora depois que eu vou te mostrar, claro. Entra aqui. Aí clica aqui, ó. Você clica aqui, ó. Nesse aqui, primeiro. Você vai entrar nesse aqui. Você clica em abrir. Aí você vai ver a trilha Concept 2 do canal Wilton Pacheco. Nessa playlist já tem 100 vídeos. Só que aqui tem umas partes que eu já tinha gravado ano passado. Então, por isso que já tem 100. Mas esta é a aula 82, eu acho, ó. Vai estar aqui. Você vai subir. Elefante eu dei ontem. Ontem não. Quinta-feira. Hoje vai estar aqui, depois do elefante vai estar gorila. E amanhã... Não, depois vai ter a aula dos dinossauros, que já está aqui, se quiser assistir. Tá certo? Tem todas as aulas, ó. Até os que vêm depois. Na verdade, vem mais. Depois da aula 106 de engrenagem, vai ter mais aulas, tá? Então, vai ter, ó, aula de maquiagem, aula de animação, que não tá ali ainda, aula de alguns programas, de encadenação, de procrastinação, de currículo, de fluxograma e de como tirar foto do teu desenho, como enviar teu desenho pelo correio. É isso aí. Vai até o final do livro. Me curta, me siga e me compartilhe. Tchau!